Olá pessoal, meu nome é Lucas e eu vou apresentar o trabalho do nosso grupo sobre o gerador de Van de Graaff. O grupo ele é composto por mim, Lucas, e pelos meus colegas Felipe, Vinícius e Michel. Então vamos começar definindo um gerador e mostrando seu princípio de funcionamento. Um gerador é um dispositivo formado por uma esfera que é eletrizada devido ao mecanismo de eletrização acumula uma quantidade significativa de carga tal que exceda o poder isolante do meio, no caso o ar. Lembrando que todo material ele pode se tornar um condutor dependendo da tensão aplicada a ele. Mas para que empregado? Ele é utilizado para se alcançar elevadas tensões, e o princípio de funcionamento dele se baseia nos três meios usuais de eletrização, que são atrito, contato e indução. Agora eu vou mostrar como a carga é gerada e acumulada. No interior do dispositivo, existem duas bobinas, que giram uma correia. Por serem de materiais diferentes, elas se eletrizam por atrito. Além disso, como mostrar na figura ao lado, à medida que a bobina inferior acumula a carga de mesmo sinal localizada em contatos metálicos nas proximidades é repelida para o fio terra. Assim, cargas sinais opostos se acumulam nas extremidades dos contatos metálicos, o que aumenta o campo elétrico. Devido a esse campo elétrico, se estabelece uma diferença de potencial entre a bobina inferior e o contato metálico. Esse potencial aumenta até que a rigidez dielétrica do ar seja rompida, o que ioniza as moléculas do ar, que se aderem à correia e são transportadas até a bobina superior, potencializando a eletrização do domo do gerador. Na bobina superior, a carga se acumula, o que gera uma carga de sinal contrária nos contatos metálicos superiores. Como esses contatos se ligam diretamente ao domo, isso faz com que ele se eletrize com a mesma carga da bobina superior. Alternativamente, poderia haver um contato da bobina com alguma parte metálica diretamente ligado ao domo. Esse acúmulo de carga não ocorre indefinidamente. Chega um ponto em que o campo elétrico gerado ele é superior à rigidez dielétrica do ar, que é o meio que circunda a montagem nesse exemplo. Assim, quando isso acontece, as moléculas do ar se ionizam, o que as torna condutoras. E, em consequência, se observa a faísca elétrica devido à descarga. Isso anula a carga acumulada no domo, que inicia novamente o processo do acúmulo de carga. Tem uma aplicação bem interessante sobre a necessidade de se entender melhor sobre o gerador de Van de Graaff, é a prevenção das explosões em silos de grãos. Nesse depósito, os materiais eles são transportados por correias transportadoras, que são propelidos por roletes, e, analogamente ao que se observa para um gerador, esses componentes se eletrizam por atrito. Assim, quando em contato com alguma superfície metálica, já no interior do silo, ocorre uma transferência de carga que, quando excede a rigidez do ar, gera uma faísca. O problema é que esses silos armazenam cereais ou outros alimentos finamente particulados, ou seja, com grande superfície de contato. Um exemplo disso são as farinhas, o açúcar, dentre outros. Ainda que o produto armazenado seja um grão, como a soja, o atrito com as partes metálicas gera uma farinha que, na presença de uma faísca, entra em combustão muito rapidamente, gerando uma explosão. Para entender melhor as etapas anteriores à descarga do gerador de Van de Graaff, é preciso apresentarmos o conceito do poder das pontas, ou efeito eletrostático das pontas. Quando eletrizado, a carga em um condutor se espalha uniformemente em sua superfície, a fim de minimizar a repulsão entre as cargas. Contudo, nas pontas, como mostrado na figura abaixo à esquerda, devido à geometria da peça, se observará uma maior densidade de carga e, em consequência, um campo elétrico mais elevado. Quanto menor a raio da curvatura da imperfeição, ou ponto superficial, tanto maior será o campo elétrico. Quando esse valor de campo elétrico supera a rigidez dielétrica do ar, se observa faísca. Nesse caso, as moléculas do meio são ionizadas e, como há cargas móveis, no caso os íons, a corrente pode ser transmitida, descarregando o gerador. Aliás, é por isso que um gerador de Van de Graaff não pode ter pontas, ele precisa ser redondo para que haja um maior acúmulo de cargas, ou ele vai se descarregar muito rapidamente. Outro ponto que é preciso chamar a atenção sobre o gerador de Van de Graaff se refere ao contato interno. Qual que é o motivo desse contato estabelecer na parte interna da cúpula? Então, na figura ao lado direito, eu mostro nesses pontos amarelos o contato interno da correia com a cúpula. Então, todo objeto metálico carregado apresenta carga distribuída somente em sua superfície. Isso ocorre pois é a região onde as cargas maximizam a distância e minimizam a repulsão. Nesse esquema à esquerda, retirado do livro da Laue, fica mais fácil de entender a lógica por trás dessa estratégia. Antes de tocar a parte interna de uma cúpula, a esfera possui carga elétrica. Quando ela toca a parte interna, a cúpula e a esfera se tornam um corpo só. E como a carga migra
para a superfície para minimizar a repulsão, toda a carga da esfera é perdida. O gerador de Van de Graaff pode ser pensado como se fosse formado por várias esferas, tocando a parte interna de uma cúpula. Essas esferas seriam um análogo da correia. Assim, mais carga é adicionada à cúpula, independente da carga na esfera ser menor que a carga na cúpula. Outro aspecto interessante de se discutir é a faísca. Por que ela fica concentrada em uma região estreita e não se espalha como se fosse um borrifo? Então, antes de responder isso, a gente precisa relembrar um fenômeno eletromagnético. Quando a gente tem dois fios próximos conduzindo corrente elétrica no mesmo sentido, um fio cria um campo magnético nas proximidades do outro, de tal forma que a força magnética observada entre eles tende a aproximá-los, como mostrado na figura na parte de cima do slide. Em relação ao gerador de Van de Graaff, tem-se que a descarga elétrica observada no capacitor, que é estabelecido, como já mencionamos, é devido ao fato da quantidade de carga acumulada na cúpula do gerador ser tal que se gera um campo elétrico superior à constante dielétrica do meio. Nesse caso, podemos entender o efeito da descarga como se fossem vários fios conduzindo corrente no mesmo sentido. Assim, analogamente ao que mostramos para dois fios, esses feixes de íons se aproximarão. Como a inércia do feixe de íons é bem menor que a inércia dos fios mostrados na introdução desse slide, esses feixes se aproximarão o máximo possível até que haja um equilíbrio entre as forças elétricas de repulsão e magnética de atração, como mostrado nessa figura aqui abaixo. Ou seja, alcance a faísca estreita devido a um balanço das forças que compõem a força de Lorentz, que é a soma da força elétrica com a magnética. Assim, quanto maior o campo elétrico gerado pela cúpula imediatamente antes de ocorrer a descarga, tanto mais estreita será a faísca observada na descarga. Esse efeito de estrangulamento do feixe de íons gerado na descarga do gerador dá-se o nome de efeito de pinça. Um outro exemplo do efeito da força de Lorentz pode ser observado na figura desse circuito mostrado à esquerda. A lata de refrigerante foi ligada ao circuito, substituindo uma seção do fio. Quando o circuito é ligado, a corrente elétrica passará homogeneamente por toda a carcaça da lata. Então, pode-se imaginar a lata como se fosse formada por vários fios paralelos. Assim como vimos, esses fios se atrairão devido à força magnética. A corrente do fio pode ser ajustada de tal forma que a força magnética seja suficiente para deformar uma lata de refrigerante, como mostrado à direita. Agora, para ilustrar a aplicação, nós vamos resolver um exercício que foi proposto. Então, o exercício é esse. Então, a primeira coisa que nós faremos é estimar o potencial elétrico da cúpula carregada. A faísca ela se descarrega ao longo de 6 cm e para que haja essa faísca é necessário vencer a rigidez dielétrica do ar, que possui uma unidade de campo elétrico newton-metro. Assim, como a tensão é dada por V é igual a E vezes D, tem-se que a tensão é igual a 10 kV por centímetro vezes 6 cm, dando 60 kV. Ou seja, esse valor é o potencial máximo que a cúpula acumula imediatamente antes de superar a rigidez elétrica do ar e descarregar completamente. Também estimamos a quantidade de carga armazenada na esfera. Pela lei de Gauss, achamos a equação do campo elétrico. O potencial ele é dado pela integral do campo elétrico vezes dr. Então, calculamos a capacitância como a razão entre a carga e a tensão. E a carga é dada pelo produto da capacitância e pela tensão, ambas já calculadas. Para esse exemplo, encontramos que a cúpula do gerador acumula 1 microcoulomb. Calculamos também a densidade superficial de carga e o campo elétrico. A densidade é a razão entre a carga e a área superficial, igual a 3,5 microcoulomb por metro quadrado, e o campo, dado pela equação de Gauss mostrada anteriormente, é igual a 4 vezes 10 a 5 newton por metro. É interessante chamar a atenção para um detalhe. Ao manipular a equação do campo elétrico em uma esfera, é fácil perceber que o campo elétrico ele é dado pela razão entre a densidade superficial de carga e a constante ε0. Também é pertinente pontuar que o campo elétrico foi calculado considerando a carga que se encontra uniformemente distribuída na superfície. Porém, em algumas regiões da superfície haverá alguma ponta que aumenta a densidade de carga localmente. Assim, nessas regiões, o campo será maior que o valor obtido. Dessa maneira, em alguma ponta superficial, a densidade será tal que o campo elétrico atingirá o valor da rigidez dielétrica do ar
Em consequência, as moléculas do ar se ionizarão e haverá a faísca descarregando a esfera. O potencial ele pode ser calculado pela fórmula do campo elétrico, deduzida a partir da lei de Gauss, fazendo-se a integral do campo elétrico vezes dr. Para chegar ao valor final, utiliza-se o ponto muito distante como limite de integração, de tal modo a se chegar na equação mostrada aqui. Assim, o potencial é função apenas da carga e do raio da esfera. Substituindo-se os dados do problema, tem-se que o potencial é de 60 kV, como esperado, pois já havíamos obtido esse valor, considerando a descarga observada. Para calcularmos a energia armazenada na cúpula, é preciso relembrar que o potencial é a razão entre a energia e a carga. Assim, a energia será igual ao produto do potencial pela carga, que dá 0,06 joules para esse exercício. Por fim, vamos estimar a temperatura do ar nas imediações da faísca. Para isso, primeiramente, precisamos estimar a quantidade de moléculas. Então, com os dados do enunciado, conseguimos calcular o volume do ar na faísca, que é de 4,71 vezes 10 a menos 10 metros cúbicos. Aproximando o ar como um gás ideal, usamos a equação dos gases nas condições normais de temperatura e pressão, que são 1 atm e 0 graus Celsius. Fazendo isso, nós achamos que na faísca existe 2,1 vezes 10 a menos 8 mol ou 1,266 vezes 10 a 16 moléculas. Dividindo a energia calculada anteriormente pelo número de moléculas, chegamos à energia distribuída a cada molécula, que é igual a 4,738 vezes 10 a menos 18 joule por molécula. Uma vez que se sente cheiro de ozônio após a descarga elétrica, fica evidente que ocorreu uma reação química. Quando se observa a energia por molécula de oxigênio devido à descarga, nota-se que ela é mais de 6 vezes maior que a energia de ligação do oxigênio, que vale 8 vezes 10 a menos 19 joule. Ou seja, isso é mais que suficiente para quebrar a ligação química. E uma vez quebrada, os átomos eles podem se rearranjar em novas moléculas, como no presente caso, que se observa a formação do ozônio. Então, com esses valores, utiliza-se a equação para a energia interna de um gás ideal. A energia envolvida no processo deve ser acumulada na esfera, menos a devida ionização das moléculas de oxigênio. Então, fazendo os cálculos, chegamos em 180.000 Kelvin para a temperatura do ar nas imediações da faísca. Pesquisando na internet, nós encontramos que o valor da temperatura do ar quando ocorre um relâmpago é de 30.000 Kelvin. A diferença é devido às aproximações empregadas. Por exemplo, foi considerado que o ar ele é formado só por oxigênio, quando na realidade essa molécula corresponde a 21% da constituição da atmosfera. Os quase 79% restantes são devidos ao nitrogênio, que tem uma energia de ligação, que é a ligação tripla, maior que a do oxigênio, que possui ligação dupla. Refazendo as contas, considerando isso, a temperatura cai para 142.000 Kelvin. Também usamos a fórmula do gás ideal para o ar. Foi estimado o diâmetro da faísca. E, além disso, o valor de referência de 30.000 Kelvin, encontrado para o raio atmosférico, foi obtido em uma condição de chuva, ou seja, parte da energia aquece a água circundante, que diminui a temperatura do plasma. Bom, então é isso, pessoal. Com essas observações encerramos a nossa apresentação. Obrigado.